escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos celebrando a nossa Semana Santa. Já estamos começando a preparar o nosso coração para vivenciarmos melhor o mistério, o grande mistério da nossa fé. Daqui amanhã nós iniciamos o nosso Tríduo Pascal. E celebrar o Tríduo Pascal é celebrar o centro da fé cristã. É celebrar o mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a caminhada de Jesus daqui para frente é para que melhor possamos viver esses dias que estamos para celebrar. A liturgia de hoje, de modo especial, ela é uma liturgia que mostra para nós o enfoque central de todos esses dias que iremos celebrar. Quando nós ouvíamos, aliás, quando eu preparava a liturgia no dia de hoje, eu me lembrava de uma história que há algum tempo eu tinha ouvido, e hoje eu gostaria de iniciar por ela. Conta-se que certa vez havia uma mãe que o seu filho havia sido preso, e aquela mãe muito carinhosa alugou uma casa perto do presídio aonde aquele filho estava, e todos os dias ela fazia o almoço, levava até o presídio, porque o seu filho não conseguia comer a comida que ali era preparada. Ele não se sentia à vontade para comer aquela refeição, e para que o filho não ficasse sem alimento, todos os dias a mãe preparava comida e levava. Um dia, um dos guardas que a recebiam falou assim: olha, a senhora não se cansa de fazer tudo isso? A senhora não se cansa desse trabalho? Aquela mulher olhou para aquele homem e disse: não, porque é o meu filhinho, esse é o meu filho. Para aquela mãe, independente do que o filho havia feito, para aquela mãe, independente dos crimes do seu filho, para aquela mãe, independente da situação, ela não se cansava de todos os dias ter que levar a comida para ele, para que o filho pudesse ter o que comer. Quando nós líamos o Evangelho de hoje, quando nós ouvíamos a liturgia de hoje, é exatamente esta expressão que tenta nos passar a palavra.
Dois grandes sentimentos Jesus tenta mostrar para aqueles homens que o estavam seguindo. O primeiro deles é o sentimento da dor. Jesus se preparava para entrar no seu sofrimento. E não era um sofrimento qualquer não, era o auge de todo e qualquer sofrimento. Ele se preparava para se entregar, para dar a própria vida. Era evidente o sofrimento que ele iria passar, era evidente as lágrimas que ele ia chorar. Tanto que quando ele chega em Jerusalém, lá no domingo de Ramos, no alto da cidade, quando ele olha o povo lá embaixo, ele fala assim: ah, Jerusalém, se entendestes o dom de Deus, e aquele que te dá de comer. E ali do alto daquela cidade ele chora porque ele entende a dor da humanidade. Ele chora porque ele sente no âmago a sua humanidade, e ele assume para si a nossa humanidade. Porém, o segundo sentimento que Jesus nos transpassa através do evangelho de hoje é o sentimento de amor. Jesus sabia que Judas o iria entregar. Jesus sabia que muitos dos discípulos o iriam trair. Jesus entendia tudo aquilo que ele teria que passar por amor à humanidade, mas Jesus continuou firme. Jesus não desistiu do seu propósito. Ele poderia ter deixado, ele poderia ter abandonado, ele é Deus. Ele poderia ter se afastado daquele plano que o Pai havia preparado para ele, mas ele continuou firme, porque ele sabia que ali ele iria manifestar o amor maior a todos aqueles homens. O interessante do Evangelho é que quando Jesus questiona e diz que um iria trair, todos perguntam: serei eu, mestre? Serei eu? Porque todo ser humano traz em si o pecado. Quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós nos afastamos do seu amor? Quantas vezes nós somos aquele filho que simplesmente cometeu aquele crime? E quantas vezes Jesus se entrega mais uma vez por nós? Celebrar Semana Santa, celebrar os mistérios que nós iremos celebrar, mesmo que seja no seio das nossas casas, das nossas famílias, mesmo que seja sem estarmos presentes na celebração, mas celebrarmos este mistério significa celebrarmos a certeza que mais uma vez Jesus se entrega por nós, que mais uma vez Jesus dá a sua vida por nós. Que nesses dias em que estamos nos preparando para viver, que de fato o Espírito Santo possa habitar grandiosamente no nosso coração, e nós possamos entender que tudo aquilo que Jesus passaria por mim mais uma vez, se daria por mim mais uma vez. E que mesmo diante das nossas traições, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas decepções, mesmo nos momentos em que nós faltamos com a fé e fugimos das mãos do Senhor, Ele continua firme. Como o próprio livro dos Coríntios nos ensina, Deus é fiel. Que nós possamos continuar fiéis, não desistirmos do caminho do Senhor, porque tudo que Deus tem para nós é a prova de amor, que Ele não se afasta daqueles que o amam, mesmo quando não somos merecedores. Que nós possamos assumir esta certeza na nossa vida: o Senhor é para nós o consolo necessário, e o Senhor é para nós o amor que nos estimula a continuarmos a caminhada com Cristo. Louvado seja nosso Senhor.